Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade do Entrevista com Rui Costa Pimenta. Hoje estou eu aqui, Andréa Truz, mais uma sexta-feira, hoje, 19 de setembro de 2025. Já chego aqui pedindo, primeiro, lembrando que esse programa é ao vivo, então peço para que vocês, se possível, assinem Brasil247.com/apoio ou se tornem membro do canal Brasil247.com.br. Deixa eu pegar aqui direitinho, tem um que é maior, depois eu vou achar aqui. Bom, de qualquer maneira, outro pedido muito especial é que vocês votem no Prêmio Best. É fundamental essa votação. Primeiro, para a gente continuar enquanto, são 4 categorias importantes para a gente continuar nessa premiação. E segundo, pela forma como a gente agradece também, porque é o voto popular que faz também, de alguma forma, o jornalismo e a imprensa da TV do site e da TV 247. Então, agradecendo a presença de todos também. Boa sexta-feira, agradecendo já os superchats. E vou trazer o Rui, que já chegou aqui. Boa tarde, Rui, seja bem-vindo, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Vamos começar pela política nacional, né? Vamos falar hoje sobre Vamos começar com a PEC das prerrogativas, né? E aí eu passo para você. Eu acho que a gente pode entrar nos 2 temas, né? PEC das prerrogativas e também a da anistia. É contigo. Um setor aí da esquerda, o que se diz de esquerda aí, não acaba nunca de me surpreender pelas posições, né? Eles estão agora fazendo uma campanha contra a PEC, que dá imunidade aos parlamentares contra processo, né? Primeira coisa que me chama a atenção nisso é que a instituição da imunidade parlamentar, ela surgiu praticamente que junto com o parlamento. Ela serve para evitar, né, que um executivo autoritário comece a dominar os parlamentares. Então, é uma instituição antiga, né, vem da época não sei se vem diretamente da Revolução Francesa ou de antes, mas era uma instituição para proteger o exercício, né, da atividade parlamentar. Você imagina, né? Você tem aí um parlamento que está em contradição com o executivo. O executivo ou o judiciário fazem uma acusação contra o parlamentar e o parlamentar vai preso. Como é que as pessoas vão ter liberdade e independência para defender os seus pontos de vista no parlamento desse jeito, né? A Constituição de 88 garantia a imunidade parlamentar. Isso foi quebrado durante o governo FHC. Então, é surpreendente que a campanha que está sendo feita, a campanha vem da Rede Globo, principalmente, né? Alguns setores de esquerda aí acompanham essa campanha, porque eu já percebi que tem gente aí que tudo que a Rede Globo fala, eles apoiam. Né? É a voz da sabedoria política no Brasil, por incrível que pareça. Eu vi o Lewandowski falar o seguinte, que se tiver imunidade parlamentar, o crime organizado vai tomar conta do Congresso. Veja, tem nada a ver uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, nós temos que defender os direitos democráticos. Em segundo lugar, a perseguição ao crime. Né? Não é porque algumas pessoas acham que você tem que perseguir os criminosos como objetivo central da vida política que nós vamos destruir todo o sistema de garantias democráticas para poder perseguir criminosos. Não sei de onde tiraram essa ideia. Né?
Eu acho a campanha uma coisa totalmente absurda. Mostra que existe aí no pessoal que se diz de esquerda um PSDBismo que não quer morrer de jeito nenhum, né? É aquele moralismo PSDBista, né? A luta contra a corrupção, a luta contra o crime, como se fosse o principal objetivo da sociedade. A sociedade brasileira está cheia de criminosos no alto escalão, cheia, né? Os piores criminosos nunca são denunciados, inclusive, né? Os piores crimes também não são punidos. Você tem aí, por exemplo, uma coisa muito criminosa é a dívida pública. Tá? Que importância tem o crime organizado perto da dívida pública? Não tem importância nenhuma. É um assalto cotidiano contra o bolso da população, faz com que as pessoas vivam aí na miséria, morram de fome e ninguém faz nada. E os bancos lucrando horrores com a dívida pública. Aí vem um pessoalzinho aí, mas o deputado criminoso tem que ser punido. Veja, isso aí é tudo uma coisa ultra secundária. Né? Ultra. Eu fiquei espantado. Bom, apareceu aí a figura que é muito significativa do Caetano Veloso, fazendo campanha. Apareceu o Caetano Veloso, é a Globo. Né? Aí, a campanha do Caetano Veloso é feita por uma empresa de publicidade que é ligada ao Washington Brasil Office, que é uma organização, uma ONG, né, do imperialismo aí que atua no Brasil. Quer dizer, é uma campanha direta do imperialismo. Qual que é o sentido da campanha contra a PEC? É que os deputados têm que ficar à mercê do STF. Né? Teve deputado que foi processado por coisa que ele falou no plenário do Congresso. Uma coisa totalmente absurda. Teve deputado que foi preso porque fez aí uma live no YouTube. Está preso até hoje, o Daniel Silveira. Então, quando eles falam que eles têm que derrubar todas as barreiras para processar os deputados, é para o STF poder controlar o Congresso Nacional. É isso que está por detrás. Né? Hoje é contra a chamada extrema-direita. Amanhã é contra qualquer um. Hoje também é contra qualquer um. Não, o Congresso não tem que ficar à mercê do STF. Tá certo, tem que ter autorização do Congresso para processar os deputados. Vou lembrar aqui uma coisa para envergonhar o pessoal que está fazendo essa campanha. O AI-5 foi aprovado porque a ditadura militar exigiu do Congresso Nacional que entregasse um deputado, Márcio Moreira Alves, se não me engano, para ser processado pela ditadura. E o Congresso rejeitou. E fez muito bem de rejeitar. E aí o que aconteceu? A ditadura veio e fechou o Congresso e decretou o AI-5. Agora eles querem que aquilo que a ditadura queria fazer e o Congresso não permitiu, esteja na lei. E qualquer deputado pode ser processado por qualquer coisa. Aí o pessoal fala do voto secreto, né? O voto secreto, eu não sou favorável ao voto secreto no Congresso Nacional. Acho que os deputados têm que votar e assumir as consequências do seu voto. Mas o voto secreto aqui também é para o pessoal se proteger da perseguição política. Eu vi uma pessoa fez uma postagem na internet e falou assim, os pedófilos e tal. Não é pedófilo que está sendo processado. Tem gente processada pelas suas opiniões políticas. Isso não é democrático. Rui, tem um comentário aqui para você, vou trazer um comentário do pessoal. Só vou fechar o microfone que está dando uma microfonia, que eu já te abro, tá? E agradecendo aqui os superchats. Tem comentários relacionando, né, o fato Peraí, deixa eu pegar aqui, eu separei aqui. Primeiro, agradecendo o Rodrigo Batista, que fez aqui um super sticker.
Depois ele fez aqui também com um comentário que a alegria da esquerda não durou uma semana, Rui avisou. E tem um outro superchat que eu estou aqui procurando, que é um dos primeiros que a gente recebeu, que diz o seguinte: uma questão sobre o vazamento, não, aqui. Eu perdi. Bom, de qualquer maneira, é a questão da resistência, era uma questão que falava sobre a questão da resistência. Eu vou encontrar, depois eu passo para você. Mas tem uma outra questão que fala sobre essa perspectiva de o voto ser uma forma de... Eu perdi o comentário. Mas eu passo para você responder essa questão aqui. Primeiro, que é a esquerda, né, que você já tinha avisado na semana passada. Tem um pessoal falando do Caetano, né, que ele, quando puxa a manifestação popular, aí a gente fica preocupado, né, até que ponto chegamos. Eu me lembro muito do Bretas, né, e me assusta um pouco. O Bretas foi algo ali para a gente, né, ficar bem assustado. O negócio foi feio. O Luciano falou que agora, né, quem está dominando ali é o legislativo. Você acha que há esse... Porque, na verdade, o ponto era esse, né, de que você tem hoje um domínio maior, uma tentativa de domínio do legislativo. Como é que você vê isso, Rui? Enquanto isso, eu vou ver se eu acho esse superchat, que foi o primeiro que a gente recebeu. Seu áudio estava fechado, está aberto. O legislativo brasileiro é um legislativo totalmente castrado. O STF aprova leis. O STF desfaz as leis que o Congresso aprova. O STF se meteu, inclusive, no problema das emendas dos parlamentares. Né? É óbvio que vai haver uma reação. Então, a direita que está aí não quer ser controlada pelo STF. Quem quer ser controlado pelo STF? Ninguém. Mas o fato de que é a direita que votou não quer dizer nada. Nós temos que analisar a coisa de um ponto de vista objetivo. É preciso que haja o Instituto da Imunidade Parlamentar para que o Congresso possa ser minimamente democrático. Mas o Congresso está cheio de bandido. Bom, esse é um problema para ser resolvido na luta política, não pelo STF. Porque o STF também, o que é? Está acima da lei, é o ápice da moralidade, todo mundo ali é honesto e tal. Ninguém sabe. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. E como você falou, né, o Caetano Veloso foi aquela pessoa que fez campanha pelo Bretas, né, um juiz lavajatista. Esse negócio da PEC é outra campanha lavajatista. Parece que o pessoal não consegue largar o PSDB. É uma campanha lavajatista. Em nome da corrupção, vamos eliminar todo tipo de garantia democrática. Não sou a favor. Nem em nome da corrupção, nem em nome da luta contra a pedofilia, nem em nome da luta contra o PCC, nada. E tem uma outra questão aqui para você, Rui. O Pedro Fernandes. O termo resistência é a palavra de ordem mais popular na esquerda. Me parece mais uma política passiva, fanfarrice. Como é que você vê nesse sentido? Qual a sua opinião sobre isso? Não sei que resistência que é essa, porque a política da esquerda, da maioria da esquerda hoje em dia, é de colocar gente na cadeia, né? Então, estão resistindo a quê, exatamente? Os outros é que estão resistindo. Os que estão sendo colocados na cadeia. Pelo menos é a ordem natural dos acontecimentos, né? Não sei o que é. Isso é disfarça, né? Uma política que não tem um caráter democrático. Essa palavra resistência. Resistência é o que o pessoal está fazendo em Gaza. Isso é resistência. Uhum. Perfeito. Para a gente continuar aqui, eu queria trazer um ponto que na verdade, está relacionado até por conta dessa semana que o Congresso também, né, na verdade, agiu mesmo, né, porque ele colocou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Né? Digamos assim,
É uma prerrogativa do Congresso escolher qualquer um, né? A minoria, no caso aí, né, oposição, é bolsonarista, escolheram um líder bolsonarista. Aí o pessoal quer que ele não seja aceito porque ele está nos Estados Unidos e tal. Eu acho que ao invés de haver uma luta política contra o bolsonarismo, o que nós temos aqui é toda hora você ouve falar em processo, em prender, etc, etc, etc. Eu quero ver a hora que o STF mudar de posição e largar a mão do Bolsonaro e partir para outras aventuras. O que o pessoal vai fazer? Quem que eles vão mandar prender quem? Porque, na verdade, né, quando chegar a nossa vez, né, quando chegar a vez da esquerda, vai pegar, né? E acho que também as pessoas não têm nenhum tipo de inocência nesse sentido, né, Rui? Porque, de alguma forma, o STF sempre foi, né, enquanto um órgão, né, que jogou com a lógica de poder. Tanto, né? É um tribunal político, não há dúvida nenhuma disso. É um tribunal político que mostrou isso em várias oportunidades, tanto contra a esquerda como contra a direita. O problema é que, aí é que está, né? A mentalidade da esquerda é a seguinte, da esquerda, de uma parte, uma certa esquerda, que se for contra os seus inimigos, tudo bem, mas não é assim que funciona a política. Né? E ela tem sido usada, pelo menos desde 2006, desculpa te cortar, né? Pelo menos de 2006 para cá, né? Estou colocando 2006 por conta do mensalão, né? Usando essas formas, né, desses ataques sobretudo contra, né, os governos do PT. E a gente viu no que deu, né, em 2015 com Dilma, né? Não, o STF ele numa escalada de ataque com o objetivo de manipular o regime eleitoral. 2012 foi o julgamento do mensalão. Já estava em marcha o golpe de Estado contra Dilma. Aquele julgamento do mensalão foi uma campanha contra o PT, uma campanha eleitoral contra o PT. E o julgamento foi uma coisa que você olhava e não acreditava que juízes pudessem ter a cara de pau de fazer aquelas coisas que eles estavam fazendo lá. Só que acontece o seguinte, né? A imprensa e tal, uma opinião pública assim que serve de fachada para essas coisas do STF, começava a bater bumbo contra a corrupção, que tem que punir a corrupção, porque tem que punir a corrupção, porque a corrupção. Depois o pessoal percebeu que não tinha nada a ver com corrupção. O negócio era derrubar o governo do PT. Agora, o pessoal não aprende, pô. Né? O raio cai na cabeça deles todas as vezes, eles não aprendem. Daí veio a Lava Jato, amparada pelo STF. Outra farsa judicial. E agora tem o negócio do Bolsonaro. E quando você olha, é para derrubar governo, impedir o Lula de concorrer, impedir o Bolsonaro de concorrer. Não sei, o pessoal é muito sem noção, é impressionante. Muito bem, e olha, para a gente fechar aqui, perguntando aqui o Tony Santos, agradecendo o seu superchat, se você concorda com as ações do Eduardo Bolsonaro com relação à ação dele nos Estados Unidos, em termos, né, acho que como um deputado e de alguma forma agindo ali contra os interesses do país, mas mais do que isso. Tem uma outra questão aqui, a Maria Aquino. Boa tarde, André e Rui, pela resiliência e a boa educação e análise sóbria. Muito obrigada. E aí tem também uma outra questão que o Holy Coaster Brasil Rui, moro nos Estados Unidos há anos e nunca vi igual. Trump intensificou repressão e censura. Não é política do imperialismo? Bom, são várias coisas, né? Vamos uma de cada vez. Aqui tem o cidadão que falou, o companheiro que falou, se eu acho normal as ações do Bolsonaro nos Estados Unidos. Normal, eu acho que é a política dele. Agora, eu não concordo. Isso é um fato, né? Normal é porque ele vai agir dessa forma, né? O que não é... Ele está buscando o interesse dele, do pai dele.
né? Só que eu acho que ele está fazendo isso de uma maneira que não é correta, que é pedir a intervenção direta de um governo estrangeiro na política nacional. Isso tem que ser completamente repudiado. Outra coisa seria se ele fosse lá conversar com o Trump viesse conversar aqui, sei lá. Mas não interferir autoritariamente na política nacional. Isso é inadmissível, né? Então, eu acho que o que ele está fazendo é errado. Não vou ao extremo de falar que é traição da pátria ou coisa do gênero, porque eu não acho que tem todo esse alcance, né? Com relação a esse negócio do Trump, que intensificou a repressão e a tortura, primeiro, repressão e tortura, repressão e tudo mais, é uma coisa que pode ser, como é que se diz? Atributo, ação de qualquer tipo de governo. Não é por isso que nós vamos falar que o governo do Trump, que o Trump é um representante do imperialismo, né? Os Estados Unidos é um país imperialista, o Estado norte-americano é um Estado imperialista, né? Isso aí não, quanto a isso não pode haver dúvida. Agora, também não acho que o negócio do Trump é uma repressão maior do que os outros. Na época, eu vi a situação na época da guerra ao terror, eles mudaram a Constituição para perseguir as pessoas. Né? Tem isso daí. Nós não podemos, o que eu acho que é problemático nessa maneira de ver é que as pessoas perdem o senso de proporção e perdem a perspectiva, né? Então, agora o Trump é a única coisa ruim que aconteceu nos Estados Unidos foi o Trump. Não é verdade. Os governos republicanos, inclusive democratas, todos foram repressivos e ruins, né? Então, eu acho o Trump, obviamente que ele tem uma tendência, é uma tendência política dele a repressão, principalmente contra imigrantes, etc. e tal, né? Agora, por exemplo, o governo Biden reprimiu duramente as manifestações contra a Palestina. A polícia caía matando em cima dos estudantes. Aqui tem uma confusão que é o seguinte: quando eu falo do governo Trump, o pessoal pensa que eu estou defendendo o Trump. Não, eu não defendo o Trump. Trump é presidente dos Estados Unidos. Para mim, só o fato da pessoa estar na presidência dos Estados Unidos já torna ele um criminoso. O que eu não aceito é a tentativa de limpar a ficha corrida de crimes dos outros usando o Trump. Porque isso aí é desarmar, né, as vítimas do imperialismo. Os outros são, eu já falei várias vezes, ou são tão ruins ou piores, e eu acho que são piores do que o Trump. Isso não quer dizer que o Trump seja bom. Né? Nem que a gente vá aceitar o Trump. O Trump está ameaçando a Venezuela aí. Por que ele está fazendo isso? Se é pressão, também não me interessa, assim, entendeu? Nós temos que lutar contra. Mas não vamos confundir as coisas, porque daqui a pouco fica assim, o Biden era um anjo. Não, o Biden não era um anjo, não. O Obama não era anjo. Esse pessoal é genocida, é criminoso. Tem até uma fala aqui, desculpa vou te cortar, porque o Luiz Fucinato lembrou que o Obama esteve em 7 guerras ao mesmo tempo e ganhou o Nobel da Paz. É essa a lógica do imperialismo. Não. Os outros fizeram guerra no Iraque, mataram milhões de pessoas. Fizeram a guerra do Afeganistão, mataram milhões de pessoas. Esse negócio do pessoal de o Trump é uma tentativa de livrar a cara dos outros. É a mesma coisa que o Bolsonaro. E aí estão livrando a cara da Rede Globo, que deu mais golpe nesse Brasil aqui do que qualquer outra instituição que a gente já ouviu falar. Por causa do negócio do Bolsonaro, esqueceram do golpe de 2016, apagaram. Né? Então, esse tipo de política não dá para ficar de acordo. Isso daí, faz tempo que eu vejo isso, porque não é novo. O negócio do Bolsonaro não é novo.
Quantas eleições o PT não apoiou o PSDB, que destruiu o estado de São Paulo? Destruiu. A cidade de São Paulo é uma ruína. Porque uma hora era o Maluf, outra hora era não sei quem, outra hora nem me lembro mais quem que eram os vilões da vez. Só que o governo do PSDB é o governo dos banqueiros, é o governo da Globo. Destruiu, liquidou, destruiu o país. O governo FHC, ele destruiu o país. Aí o pessoal vem e fala assim, não, o grande perigo é o Bolsonaro. Bolsonaro pode ser um perigo, mas não é pior do que os outros que vieram antes dele. A mesma coisa que o pessoal fala sempre do negócio da pandemia. Que eles não controlam, né, Rui? Porque passa também por aí, não é? Acho que a Globo sempre teve, pensando nisso, acho que a mídia hegemônica sempre teve seus malvados favoritos ali, mas que né, eles controlavam, eles tinham esse controle. O próprio Roberto Marinho falava, inclusive dos comunistas que ele fala, né, que ele tinha ali no jornal. Eu acho que passa por aí, né? O Bolsonaro, eles perderam o controle, né? A mídia hegemônica perdeu mesmo, né? Não, é disso que se trata. Se eles não controlam a pessoa vira um demônio. Se eles controlam a pessoa é um anjo. Ó, pior do que o governo FHC no Brasil, vai ser difícil. Pode vir o governo, pode acontecer agora, né? Está pintando aí, que vem o governo Tarcísio ou alguma outra pessoa equivalente que acabe a obra do FHC. Mas o que o governo FHC fez no Brasil não tem precedentes. Nem a ditadura foi tão ruim. Nem os governos militares, que eram governos entreguistas, foram tão ruins quanto o governo FHC. Ele entregou todo o patrimônio público brasileiro a troco de nada. Foi um desmonte geral, né? Fome. O Brasil hoje tem dezenas de milhões de pessoas que não têm emprego, nada. Destruiu a indústria nacional. Né? Isso aí... O governo Bolsonaro foi um aperitivo perto disso. Aí o pessoal fala assim, não, mas o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Não, não foi o Bolsonaro. Foi todo o sistema político junto com o Bolsonaro fez isso daí. Porque nós denunciamos na época, o pessoal não ouvia. O pessoal estava fanatizado pela propaganda. Nós denunciamos que os trabalhadores das fábricas, de vários lugares, eles estavam trabalhando normalmente, pegavam ônibus lotado em plena pandemia. Os governos estaduais não tomaram nenhuma medida para impedir isso. Né? Tudo bem, a pessoa quer ser partidário, quer ter um vilão aí para poder jogar pedra, ótimo, mas tem que ter, não pode ser cego. Pois é, e a Irânia Amorim lembrou, né, que olha, pois é, daí estamos vendo a volta dos que não foram. Ela está falando do Paulinho da Força, mas eu já posso incluir também aí o Temer, né? Que trio, né, que apareceu ontem. É isso. O Roberto lembrando, né, que o FHC é um criminoso, que ele fez realmente a quantidade de desmonte. Fica até aqui um documentário do Silvio Tendler, né, que ele fala sobre as privatizações. E ali ele mostra, né, de alguma forma, o processo de desmonte durante o governo FHC. Né? Nesse processo das privatizações, ali, boa parte está no governo FHC, quer dizer, efetivamente quem começa, né, o processo é o Collor, não consegue levar em frente, e o FHC, né, com todo um aparato também que o protegia, né, Rui, seja a mídia, o mercado financeiro. Eu, na época, morava em Mariana, na época da privatização da Vale. Nossa, era triste demais. Os sindicalistas ali num processo de perseguição absurda, Rui. Não. Desmontou o país. Desmontou a economia nacional. Tudo aquilo que o Brasil foi acumulando em termos de economia nacional durante décadas, desde, vamos supor, a Revolução de 30, foi desmantelado brutalmente no governo FHC. Com o apoio da Globo. Aí o pessoal quer mostrar que agora a Globo, porque a Globo gosta dos identitários e tal. O que é isso?
Ela sabe condicionar bem. Inclusive, lembra do elefante branco, né, do Collor, né? Porque era propaganda da desestatização, né? Entrava um elefante em casa, entrava na academia, enfim, toda uma propaganda contrária. Essas propagandas, quando a gente para lembrar e ver, algumas você consegue até encontrar no YouTube. É um crime, né? A forma criminosa que eles realmente colocaram em prática a partir do governo FHC, que também a forma como ele chega no poder também é muito interessante, né? Porque efetivamente ele toma para si o real, né? Então é complicado, né? Bem complicado. Isso é uma manipulação eleitoral. Todas as eleições no Brasil, quase tudo manipulação eleitoral. O Collor foi inacreditável como manipulação política, né? Aí o FHC, o governo foi tão destrutivo que depois o PT não perdeu mais eleição. De tão destrutivo. Tão destrutivo. Agora o PT quer substituir o PSDB, está com essas tiradas aí, anticorrupção, combater o crime e tal. Agora, tem uma pergunta aqui para você. Eu queria entrar um pouco nesse cenário por conta do. Vamos lá. Primeiro é a questão da. Era Gaza, e eu queria trazer esse ponto, porque aqui, olha, a Edna Costa fala, e o Trump, né, fornecendo armas para o genocídio. Eu vou levantar essas questões porque eu vou introduzir aqui o Hollycast do Brasil falando dos imigrantes que estão sendo caçados como animais, e falar de Palestina é repressão na certa. Eu não sei se você viu, mas uma fala absurda de um ministro de Israel, né, falando, olha, aqui, rindo, inclusive, né, falando da região de Gaza, falou assim, olha, aqui, isso aqui vai virar... Só faltou dizer que é um grande balcão de negócios, especulação imobiliária já está ali, e que tem um aval dos Estados Unidos, né, Rui? Passo para você, até porque também teve aquele voto, né, de 14, enfim, foram 14 favoráveis e um voto contrário, por conta de levar em consideração um genocídio na Palestina, e, mais uma vez, os Estados Unidos votou contra. Então, sabe o que acontece? Essa pergunta da Edna Costa, ela pressupõe que eu acho que o Trump é uma pessoa, é algum tipo de revolucionário comunista. Não acho isso. Uhum. Eu acho que o Trump, ele é tão bandido quanto os outros. Eu não tenho nenhum tipo de admiração pelo Trump. O pessoal acha que se você não falar que o Trump é a pior pessoa do mundo, é porque você gosta do Trump, que você admira o Trump. Não, eu não tenho nada disso. A única coisa que eu disse, e eu continuo dizendo, é o seguinte: o Trump foi eleito por um movimento que existe dentro dos Estados Unidos contra o regime político de conjunto. O pessoal está revoltado contra esse regime neoliberal e extremamente violento do ponto de vista militar. O Trump é representante de um setor médio, digamos assim, da burguesia norte-americana, não dos grandes monopólios imperialistas. É uma caracterização, digamos, para usar uma palavra que explica, sociológica. Mas não quer dizer que o Trump seja uma pessoa maravilhosa, seja uma boa pessoa, coisa que o valha. Não. Tem nada a ver. O Trump ele subiu e falou: nós temos que acabar com as guerras eternas dos Estados Unidos. A base dele, uma parte importante da base dele, é a favor de acabar com essas guerras todas. Esse Kirk foi assassinado recentemente. Ele era uma pessoa que estava fazendo campanha contra a ajuda norte-americana ao sionismo. Então, na base do Trump tem esse pessoal. Esse pessoal é bom? Não sei. Sei quem eles são, direitistas, né? Com ideias as mais absurdas possíveis. Agora, se nós vamos fazer política, nós temos que distinguir, saber com quem que nós estamos tratando.
O Trump não é. Eu fico até pasmo de ver, porque é assim, o pessoal é como se o pessoal quisesse que a gente apoiasse o outro lado. Não tem sentido. É como na eleição, né? O pessoal aqui no Brasil falou assim: tem que apoiar a Kamala Harris. Pelo amor de Deus, lógico que não. Ah, mas então você gosta do Trump? Também não. Não, aliás, né, nunca os democratas gostaram do Brasil, né, porque efetivamente, né, a política, quando vinha para cá, a partir dos democratas, eram tão mais protecionistas quanto os republicanos. Né? O que eu acho que o Trump tem de bom, mas não é ele, né? Não é que ele seja bom por isso. O que eu acho que tem de bom a presidência dele é que ele, numa série de coisas, ele atrapalha os planos do pessoal mais falcão dentro dos Estados Unidos. Ele atrapalha esses planos. Você vê no caso da Rússia. Ele está tentando chegar num acordo para acabar com a guerra na Rússia. Os outros querem continuar de qualquer jeito. Né? Agora, ele quer acabar com a guerra na Rússia porque ele é uma boa pessoa, porque ele é humanitário? Não. Ele tem lá seus ele tem interesses. É que os interesses dele, né, se chocam com os interesses dos outros. E, nesse sentido, isso é bom para nós. Quanto mais confusão você tiver no governo norte-americano, no regime político norte-americano, melhor para o mundo. Agora, não vamos cair na política de o Trump é a pior coisa do mundo, vamos fazer uma... Como o Lula propôs essa política. O Lula fez uma reunião no Chile para formar uma frente de governos democráticos. O Macron com o Starmer. O Starmer não está reprimindo o povo na Inglaterra? 12 pessoas. Você tem 12 mil pessoas em um ano presas por coisas que as pessoas falaram na internet. 12 mil pessoas, 30 por dia. O próprio Macron também na França, né, Rui? Né? O governo é né? retirado do parlamento. Ele é repudiado por toda a população. Aí o Lula fala assim: vamos fazer a frente da democracia. Esse tipo de política não faz sentido nenhum. E uma pressão muito grande, queria colocar aqui até por conta da nossa pauta, porque a pressão muito forte para que o Lula não fale sobre Venezuela. Isso ficou nítido, né, nesse ano. É uma pressão absurda. Inclusive, o próprio Breno Altman, né, fala dessa letargia na solidariedade à Venezuela, e não é só no governo Lula. Né? E aí ele até falou, né, que até agora só o PCO tinha feito ali uma visão, teve um olhar mais crítico ao que está acontecendo nesse momento, né, Rui? E é um problema, é um problema. Interessante, porque o pessoal insinua que nós estamos do lado do Trump. Só que o único ato no Brasil contra a agressão do governo norte-americano à Venezuela fomos nós que fizemos. Os outros não fizeram nada, não fazem nada. E sem falar que boa parte da esquerda é contra a Venezuela também. E não, mas aí que está, né, Rui? Esse é um problema, porque você não entender numa estrutura um pouco mais crítica que o que ele está fazendo, né, que esses ataques, inclusive com relação ao Brasil, à Venezuela, é uma forma também de recair sobre a gente. Quando você vê, né, a Rede Globo tratando a Venezuela como uma ditadura, não é à toa o interesse dela em tratá-la como uma ditadura. É esse a lógica, né? Infelizmente é essa a lógica. Não é à toa que o Lula, né, nem, e acho que isso é um problema, né, nem considerar a eleição como factível, sendo que em 2022 a gente passou por um processo idêntico, né, muito parecido. Então é assustador nesse sentido. O Lula até agora não mudou de posição. O pessoal está falando aqui que o pessoal vem com esse negócio de que você apoia o Trump. Eu não apoio o Trump. Nós estamos contra o negócio da Venezuela. O Lula é neutro. Como é que você pode ser neutro na questão da Venezuela? Se você é neutro, você está do lado do Trump. Mas ninguém vai cobrar do Lula esse negócio. Por quê? Não sei.
E o que é pior, né? A gente sabe que né, tem ali uma pressão muito grande e essa pressão precisa ser rompida, inclusive com a relação mesmo com Israel. Quer dizer, o fato do Lula já falar, por exemplo, que Palestina, o que está acontecendo na Palestina é um genocídio, né? Você vê o quanto o establishment fica em cima. A Venezuela, então, é uma forma de uma barganha política, inclusive, né? Como se ele falasse alguma coisa, ele pudesse perder apoio de uma parte da imprensa hegemônica, enfim. É um problema. E o que está acontecendo na Venezuela é muito grave. Vamos aproveitar e já começar a comentar sobre o que, né, sobre a Venezuela e também sobre esses atos, né, Rui? Nós convocamos o ato público porque é necessário protestar. Né? Foi um ato pequeno, num lugar fechado, mas, de qualquer maneira, né, é um primeiro passo. Eu acho que é preciso uma campanha no Brasil em defesa da Venezuela, assim como existe uma campanha em defesa dos palestinos. O enfrentamento entre Estados Unidos e a Venezuela não é um enfrentamento de iguais. É uma agressão monstruosa de um país muito poderoso contra um país pobre. A pessoa pode ter qualquer tipo de consideração sobre o governo Maduro. Né? Tem muita campanha contra, falam que o Maduro é ditador. Isso não vem ao caso. Eu não tenho essa opinião de que ele é ditador nem nada. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a Venezuela está sendo agredida. E aí a nossa obrigação é se colocar ao lado da Venezuela. É se colocar contra as tentativas, né? Que tem. O Trump falou que esse não é o objetivo dele, mas tem gente no governo dele que quer derrubar o governo da Venezuela. Nós temos que nos colocar contra isso também. Uma coisa é você ter uma crítica ao governo da Venezuela, outra coisa é você se juntar com o imperialismo para derrubar o governo. Né? Então, eu acho que é muito importante, que é preciso levar adiante uma campanha. A esquerda brasileira não tem absolutamente nenhuma iniciativa política nesse sentido, não faz absolutamente nada. Né? É um ato de agressão muito grande. Né? Eu acredito que a maior agressão à América Latina desde a invasão do Reagan no Panamá. Perfeito. Não tem. E é preciso também, as pessoas que apoiam o governo Lula, pressionar o governo para ele ter uma atitude mais independente. O Brasil teria que se pronunciar contra o correto mesmo. Você vê que situação complicada que nós vivemos. O correto mesmo seria chamar os governos da América Latina toda para protestar contra a ingerência norte-americana. Todos. Exato, até pela própria política que defende Trump com relação à América Latina. Né? Ele quer manter subjugados os interesses dele e usar a Venezuela é só o primeiro caminho. Ele está começando, a Venezuela ali é um começo, né, Rui? Jamais eu acho que será o fim, né? É só o início desse processo. Né? Não, veja bem, qual que é o intuito, né, do imperialismo ao atacar a Venezuela? Eles sabem que se aproxima uma guerra de grandes proporções, com a China, com a Rússia, com o Irã. Né? Então, eles precisam colocar, disciplinar o que eles consideram que é o seu território privilegiado, que é a América Latina. E a Venezuela é a principal voz discordante da política do imperialismo. Daí a agressividade contra a Venezuela. Né? Agora, eu também acho que já a operação militar norte-americana, até o momento, o tiro saiu pela culatra, porque a reação dentro da Venezuela foi gigantesca. Mobilização de milhões de pessoas na milícia bolivariana, né? Acirrou os ânimos também dentro da Venezuela. Essa operação meio que
afundou com a oposição que os norte-americanos impulsionavam dentro da Venezuela. Isso é positivo. É positivo, né? Verdade. Nós temos que ficar de olho, porque numa situação como essa aí, vai que eles decidem bombardear a Venezuela, né, desembarcar tropas na Venezuela. Isso aí é uma questão de uma importância gigantesca. Não podemos deixar. É uma ameaça a todo mundo, ao Brasil, a todos os países da América do Sul. Geral, né? Geral. Aí não tem a menor condição. Muito bem, para a gente continuar, vamos trazer um outro tema muito importante ainda com relação à questão geopolítica internacional, obviamente, a questão dessa ocupação de Gaza. Vou passar para você, até porque isso, nesses últimos dias, a situação tomou. Quando a gente vai falar de Gaza, sempre piora e sempre é mais escatológico, mas as pessoas, né, enfim, efetivamente saindo da região, né, do conflito, e, por outro lado, os donos do poder de Israel já pontuando ali o que eles vão fazer com aquele território. Né? Isso é impensável, né? Isso é... A fala dele é horrorosa, né? Mas é isso, né? É o lucro do conflito. Né? Não, eu acho que nós temos que estabelecer uma diferença clara entre o sofrimento que está passando a população civil, infligido pelo sionismo e pelo imperialismo, e a luta contra o sionismo na faixa de Gaza. São duas coisas diferentes. Perfeito, sim. Por que eu digo que são diferentes? Porque se você olhar, né, o preço, estou me expressando mal. Se a gente olhar o sofrimento que está sendo infligido à população, né, parece que os palestinos estão sendo derrotados. Mas não é verdade. Exato, perfeito, perfeito. Né? É um sofrimento muito grande. É uma perda de vidas muito grande. Mas os palestinos não estão sendo derrotados. Vejam, hoje é dia 19, né? 19 de setembro. Daqui a 18 dias vai ser o segundo aniversário da operação Dilúvio de Al-Aqsa, feita pelo Hamas. 2 anos. Em 2 anos, o imperialismo todo junto, atacando a resistência palestina, e eles não conseguiram derrotar a resistência. Hoje mesmo eu vi notícia de que a resistência matou 12 soldados israelenses. Quer dizer, todo dia tem baixas do exército sionista. Quer dizer, a resistência, esses homens, essas pessoas que estão nos túneis e tudo mais, eles estão resistindo a um ataque brutal, selvagem, de todo o imperialismo há 2 anos. Né? Nós vamos, inclusive, nós estamos convocando um ato no dia 7 de outubro para ressaltar essa luta heróica, né, sobre-humana, da resistência palestina, em particular do Hamas. É um exemplo. Né? É um exemplo para toda a população do mundo. Não é verdade, e é importante levantar isso, porque é uma resistência importante. A FEPAL fala muito sobre isso também. Né, porque não é à toa, né, a forma como... E hoje, né, eles já não conseguem mais nem lidar, pelo menos uma coisa que eles têm tentado, é trazer uma desinformação. Israel tem usado muito nessa questão da comunicação como uma forma de, enfim, de alguma forma, para manter os interesses sionistas nesse processo. Mas os soldados israelenses, muitos soldados, né, já começam um índice de suicídio muito grande, uma cobrança também muito efetiva com relação ao governo israelense. Quer dizer, isso vai gerar mais... É essa a questão, né? Isso vai gerar um problema para frente, para Israel, para muito tempo, né, Rui? Houve uma manifestação no parlamento sionista, onde soldados foram lá e jogaram os remédios, principalmente fentanil, que é um opioide poderoso. E eles falaram o seguinte, que
a maior parte dos soldados são drogados. Aí eu vi o depoimento de um soldado desses, que ele falava, que o pessoal falava o seguinte, que tem que continuar a operação militar e tal. Ele falava, você não foi lá. Vai lá para você ver como é que é. Vai você dentro de um tanque e o cidadão coloca uma bomba e queima todo mundo dentro do tanque. Você quer que a gente faça isso por política sua. Quer dizer, tem uma crise muito grande. O ataque do sionismo em Doha é uma demonstração de desespero. Sim. Né? Eles, inclusive, armaram uma crise com países que até agora têm se mantido neutros aí. Arábia Saudita, Egito, Jordânia. Né? O Egito falou que se... Tudo bem que a gente tem que dar um desconto pelas bravatas, né? Mas a declaração do governo egípcio é o seguinte: se vocês atacarem o Egito, nós vamos nos encontrar em Tel Aviv. Veja, é bravata, esses governos aí são submissos ao imperialismo, tudo, mas pode chegar num ponto que exploda uma guerra ali. Até que ponto eles vão manter esse tipo de, né, enfim, apaziguamento, né, ligado à estrutura ocidental? Porque há muita pressão da população, há muita pressão da população dos diversos países. O povo árabe é todo contra, é todo a favor da Palestina, todo, é quase 100%, não existe 100%, mas é quase 100%. Então, pode explodir uma crise muito grande, pode cair governo. Se eles realizarem aí um movimento errado, o governo pode cair. Não, eu acho que também até o próprio recado do Irã, né? A forma como, né, porque assim, eles não conseguiram, né, de alguma maneira, acho que poderia até ser uma intenção, pelo menos no passado dos Estados Unidos, né, de impor ali uma destruição no Irã. Eles não conseguiram, efetivamente. Muito pelo contrário, o Irã mostrou que, né, que tem força e que está ali para resistir também como um país autônomo, né? E isso é, né? O Irã, sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que lembrar que isso daí não é o Benjamin Netanyahu. Isso é só um cachorro aí amestrado do imperialismo. Né? Essa agressão contra os palestinos é o imperialismo. E de trás da agressão está a Inglaterra, seja o governo do Starmer, seja o governo anterior do Partido Conservador, a França, do Macron, a Alemanha, do Metz. Né? É o imperialismo todo. Então, é muito importante acompanhar isso, vendo a crise. É uma crise do imperialismo muito grande. 2 anos. O Hamas não é um exército. O Hamas são forças irregulares, guerrilheiras. 2 anos. Né? O lugar todo bloqueado, uma faixa de terra minúscula. E eles atacando, e não conseguiram até agora nem recuperar os prisioneiros e nem eliminar o Hamas. E o Hamas está fazendo outros prisioneiros também. Bom, queria aproveitar também, se você me permite, André. Sim, por favor. Queria dizer o seguinte, que essa semana eu recebi a notícia de que uma procuradora aí do Estado pediu o meu indiciamento por crime de racismo, porque eu defendo o fim do Estado de Israel. Né? Eu vou me defender, eu vou mandar o vídeo do Rabino Weiss, que esteve aqui em São Paulo, fez várias palestras, onde ele também defende o fim do Estado de Israel, né? Para ver se ela indica o Rabino como antissemita. Nossa, querido. O Brasil virou moda agora você ser perseguido por opiniões políticas, né? O pessoal diz que não,
censura do bem, né? Absurdo, né? Pela questão, né, absurdo, porque entra para uma outra questão que é Israel, quer dizer, não é nem, né, enfim, uma preocupação relacionada aos problemas do país. É isso que eu estou, né, só fazendo essa observação. Para a gente fechar, a greve geral na França. Bom, a greve geral na França é um fato muito significativo na situação internacional. A imprensa deu, o governo admitiu que 500 mil pessoas se mobilizaram na França. O governo. Tá? A CGT falou em 1 milhão de pessoas. A verdade deve estar no meio, aí, entre 500 e 1 milhão, 700 mil e tal. Foi uma mobilização enorme contra a política de austeridade do governo Macron, um dos governos mais impopulares que a França já teve até hoje. Né? Ele escolheu aí ele escolhe os ministros, ele montou uma coligação mambembe no Congresso Nacional e os partidos maiores não governam, governam os partidos que não têm voto. Isso é a democracia francesa. Eu acho que é muito significativo porque essa mobilização ela conjuga vários fatores. O fator econômico, né, porque a situação econômica francesa é dura e o Macron tem imposto uma política de austeridade e cortes sociais e tudo mais. Nós temos o fator Ucrânia, também está presente, porque a política de ajuste, a política de cortes, é para militarizar a França para poder enfrentar os russos. É uma política de guerra. Então o povo tem que sofrer por uma política de guerra. E tem a questão da Palestina também. Tudo isso contribuiu para gerar essa mobilização. Agora, a mobilização é enorme, né? E é interessante ver, não é uma mobilização da extrema-direita, que tem sido quem tem feito mobilizações na Europa, no mundo, né? É uma mobilização dos trabalhadores, dos estudantes, apoiada pela CGT, apoiada pela esquerda, né? Esse é o caminho, na minha opinião. Essa situação, essa manifestação, ela indica que nós podemos ter uma crise de grandes proporções na França. A França é naturalmente o país mais indicado, porque o povo francês é o mais politizado do mundo, né? Reage com muita rapidez às coisas e tal. Nós podemos ter uma crise muito grande na França e nós podemos ter uma crise muito grande em outros lugares, né? Na Inglaterra, houve uma mobilização gigantesca da extrema-direita, do grupo do Tommy Robinson, que já é um direitista que a gente poderia dizer assim, além do trumpismo, né? Não é o Trump em inglês seria o Nigel Farage. Esse cidadão, não, esse daí já é uma extrema-direita mais radical, né? Nós temos... O desequilíbrio dos países é muito grande. Alguma coisa está para acontecer. Com certeza. Bom, infelizmente já deu nosso tempo. O Celso Bezerra de Mello agradecendo aqui pelos seus R$2. Tinha uma pergunta da Elizabeth Novi, que está sempre aqui com a gente. Elizabeth, eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou passar aqui rapidinho para ele. O que você acha da reunião dos governos árabes, choramingando, mas no final, querendo propor a falta, né, de solução dos dois estados? O que está por trás dessa jogada, né? Isso daí é uma jogada do imperialismo. É uma jogada do imperialismo. Eles se reuniram para referendar o documento elaborado pela França na reunião de Nova York, cujo principal objetivo é o desarmamento da resistência palestina. Uhum. O Hamas já rejeitou esse documento, já foi denunciado, e o Irã não assinou a declaração pelo mesmo motivo. O documento fala em 2 estados, o Irã falou, nós não aceitamos a política de 2 estados. Palestina é dos palestinos. Muito bem. Rui, manifestação, quando vai ser? Para a Venezuela? Passa aqui de novo o serviço para a gente. 7 de outubro. Muito bem. O pessoal está aqui falando, não, André, dá para acabar. Não, eu estou olhando aqui o horário, eu sempre acabo na hora, fica tranquila, que eu tenho que fazer aquele corte para a gente falar que está acabando realmente. Porque o Elgi falou, calma, devagar com esse andor, está acabando, mas ainda tem tempo, agora a gente já não tem mais. E amanhã às 13 horas...
vou fazer a análise da semana, e nós estamos, amanhã à tarde, nós temos uma festa do chopp no Centro Cultural Benjamin Perret. Que horas? Às 17. Perfeito. Então, olha aí, gente. Rui, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço também a presença de todas as pessoas. Muitíssimo obrigada. Continuem com a gente, acesse Brasil 247, acesse também o site do PCO e até a próxima. Até mais, Rui. Até logo. Um abraço.